Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha alegria, minha gratidão a Deus por esta oportunidade de poder cooperar com o meu pastor, atendendo assim a escala dele, e agradecer a ele por esta oportunidade de poder lhe ajudar em alguma coisa na obra de Deus. Obrigado, pastor. E parabenizar também os jovens pelo 35º Congresso. Eu estava ali sentado, me lembrando que eu comecei a participar deste congresso, parece-me que a partir do 2º ou do 3º. E estou ficando velho já, né? Esses anos todos, recordo-me de uma tarde de domingo, aqui no encerramento de um dos congressos, em que um dos pregadores escalados para aquela oportunidade convidou à frente os jovens que queriam entregar suas vidas ao Senhor para serem usadas por Ele. E eu me recordo que parece que eu fui o primeiro a chegar aqui embaixo. E os anos têm se passado e Deus tem nos guardado debaixo do seu amor, da sua misericórdia. E aqui estamos ajudando o nosso pastor, cooperando com ele naquilo que está ao nosso alcance. E eu quero convidar aos irmãos para lermos um texto no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 33, versículo 7, onde está o tema do congresso e o subtema que o pastor determinou me encaminhar é justamente o atalaia como profeta para as nações. Então, Ezequiel capítulo 33, versículo 7, diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Quantos dizem amém por isso? Meus amados, ao pensar sobre este assunto de tão grande importância, posso considerar aqui com os irmãos pelo menos 4 coisas muito importantes que tornam o atalaia com uma responsabilidade muito grande como profeta. E a primeira coisa, queridos, é que o atalaia como profeta fala o que recebe da boca de Deus. E esta responsabilidade é muito grande, porque o atalaia como profeta, ele recebe de Deus e transmite para o povo. E como a palavra atalaia, ou o termo atalaia significa um guarda, um vigilante, uma sentinela, então, somando esta responsabilidade de guarda, de vigilante, à responsabilidade de profeta, então, ele traz Deus ao povo, através da palavra que Deus coloca na sua boca. E quando nós pensamos nesta tão grande responsabilidade, nós nos lembramos de Paulo, o apóstolo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 23, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor foi também o que eu vos ensinei. Quando ele convida os presbíteros da cidade de Éfeso para vir até Mileto, para ele lhes instruir sobre a responsabilidade que eles deveriam continuar desenvolvendo sobre a igreja, Paulo ensina para aqueles homens, dizendo para eles que nunca havia deixado de vos ou de lhes anunciar todo o conselho de Deus. Então, eu entendo, amados, que o atalaia como profeta, ele exerce uma tarefa semelhante à tarefa dos anjos, porque a palavra anjo, etimologicamente falando, significa mensageiro. E é interessante a gente saber que os anjos
desejaram fazer este trabalho que a nós foi incumbido. A Bíblia diz em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 12, que os anjos desejaram ministrar o Evangelho, mas a eles não lhes fora confiada tal tarefa, mas a nós. E nós recebemos esta responsabilidade de falar o Evangelho para as nações. Então, a primeira coisa que queremos destacar aqui sobre o Atalaia como profeta é que ele fala aquilo que ele recebe de Deus. Outra coisa muito importante sobre o Atalaia como profeta é que ele é responsável, irmãos, pela salvação das almas. O profeta Ezequiel, ele nos diz no capítulo 3, versículo 18 e 19, que se ao Atalaia for determinado falar para o ímpio e ele não falar, Deus requererá da mão daquele Atalaia a condenação daquele ímpio. Eu confesso para os irmãos que isso traz um peso de responsabilidade muito grande para nós, porque cada alma que vai para o inferno, sem ouvir a palavra de Deus, através dos atalaias que ele constituiu, estas almas que estão sofrendo a condenação, elas estão indo para lá por causa da negligência dos atalaias. E nós precisamos pensar nisto. Outra coisa muito importante nesta introdução que eu gostaria de colocar é que o Atalaia, como profeta, ele também é responsável pelos justos. Ezequiel, escrevendo no capítulo 3, versículo 20 e 21, ele nos responsabiliza que nós também devemos ser atalaias como profetas até para os nossos próprios irmãos, avisando-lhes a necessidade que eles têm de escapar da condenação eterna. Uma quarta coisa interessante que nós também introdutoriamente podemos colocar aqui sobre o Atalaia como profeta é que o Atalaia como profeta não pode ser comparado a um cão preguiçoso. Isaías, no capítulo 56, versículo 10, ele levanta 4 características do Atalaia como cão preguiçoso. Ele diz que esse Atalaia não tem visão, por isso nada sabe. Não tem mensagem, por isso é comparado a um cão mudo. É insensível, vive adormecido. E são preguiçosos, vivem cochilando. E como atalaias, nós não podemos ter de forma alguma estas características. Então, terminando aqui esta introdução, eu queria que todos entendessem comigo 2 exemplos que a Bíblia nos aponta sobre o Atalaia como profeta de Deus. E o primeiro deles é a respeito de Noé. Repitam após mim: Noé, o Atalaia pregador da justiça de Deus. Venham comigo, por favor, para o livro de Gênesis e confiram algumas coisas importantíssimas que podemos ver sobre Noé como um pregador da justiça, um Atalaia, um profeta. Gênesis capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quando nós começamos a pensar sobre Noé como um Atalaia, pregador da justiça, nós temos que nos reportar ao que está escrito no livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, em que a Bíblia diz que pela fé, Noé
divinamente avisado das coisas que não se via, preparou a arca para a salvação sua e da sua família. Se isolarmos Hebreus 11 e 7, vamos pensar que Noé só pregou para a sua família. Mas a Bíblia nos mostra na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 20, que Noé foi o pregoeiro da justiça. Ele pregava para todas as pessoas. E uma coisa interessante é que na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia mostra que o período de construção da arca foi o período de oportunidade que Deus deu ao povo para que o povo se arrependesse. Você poderia destacar em 2 de Pedro 2,5, uma palavra que é muito importante para este tempo, chamada longanimidade. Deus foi longânimo. Enquanto a arca estava sendo construída, Noé pregava para as pessoas sobre a justiça que Deus iria derramar sobre aquela geração por causa da corrupção em que eles estavam vivendo, e as pessoas não se arrependeram. São coisas inéditas o que nós pregamos. Nós falamos que a última trombeta vai ecoar. Nós pregamos que os mortos em Cristo vão ressuscitar. Nós pregamos que os vivos serão transformados em corpos gloriosos. Nós pregamos que Jesus vai estar nos ares, aguardando a sua igreja, chamando-a para levar para a glória. Nós pregamos sobre as bodas do Cordeiro. Nós pregamos sobre o juízo das nações. Nós pregamos sobre o milênio. Nós pregamos sobre o juízo final. E o povo não acredita. Mas eu quero, através deste ponto, dizer aqui para todos nós, queridos, não nos preocupemos se as pessoas não creem no que nós pregamos. Não deixemos de pregar porque céticos ou ignorantes não concordam com a veracidade da Bíblia Sagrada, a mensagem alvissareira do Evangelho. Preguemos, 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 falemos. E é preciso a gente entender, queridos, que diante destes fatos, Noé foi um pregador que pregava sobre a justiça de Deus. E hoje nós pregamos sobre a justiça porque ela está para vir, mas a humanidade não aceita. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 17, nós pregamos como atalaias que o fim dos tempos, ou no fim dos tempos, o Senhor se vestirá com vestidura de vingança. É pesada essa mensagem. Pregar para o mundo que no final dos tempos Deus se vestirá com vestes de vingança. Não me perguntem, eu não sei explicar como é esta veste. Mas o que se percebe aí é que Deus há de derramar a sua justiça sobre a terra. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, está escrito que Jesus se manifestará como labareda de fogo. Paulo, com licença, irmãos, Paulo é muito enfático quando ele diz que Jesus vai se manifestar como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Essa é uma mensagem forte que a gente prega para o povo, como Noé pregava naquela época. No Salmo 9, versículo 17, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aqui a gente descobre dois grupos de pessoas. Os ímpios são os que não querem nada com Deus e os que se esquecem são os desviados, porque uma pessoa não pode se esquecer de uma coisa que nunca conheceu. Mas é preciso a gente entender, queridos, que precisamos proclamar que a justiça de Deus está por vir sobre os homens ímpios. A humanidade, ela está ouvindo o que a igreja está pregando. E por esta causa, nós não somos bem aceitos.
mas nós fomos chamados para denunciar às pessoas, anunciar às pessoas aquilo que elas precisam ouvir para que sejam salvas. E eu quero que neste instante você pare e entenda comigo que Noé era um pregador da justiça, porque ele recebia de Deus o que Deus tinha para a humanidade e ele repassava a justiça de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, nós somos usados por Deus para a honra e a glória do nome dele. Eu me lembrei agora de um fato que aconteceu comigo lá em África do Sul, quando eu ajudava o pastor lá na missão. Uma certa tarde eu estava do lado de fora do templo conversando com 2 angolanos que faziam parte da igreja lá. E de repente vai passando do outro lado da rua um outro angolano. E os 2 rapazes que estavam comigo, eles cumprimentaram aquele rapaz que passou à distância. E eu perguntei, quem é aquele rapaz? Eu quero falar com ele. A sede do missionário, né? Não vê uma oportunidade que quer aproveitá-la. E eles chamaram o rapaz até onde eu estava. E quando ele chegou perto de mim, eu estirei minha mão para apertar a mão dele, mas ele não olhava nos meus olhos. E eu apertei a mão dele com força, mas ele friamente pegou na minha mão. E eu disse para ele, Pedro, o nome dele era Pedro, Jesus te ama. A mão dele deslizou da minha e ele foi embora. E eu perguntei para os rapazes que estavam comigo, aquele rapaz, me falem mais sobre ele. E eles me contaram algumas coisas relacionadas à vida daquele moço. Isso era um dia de terça-feira à tarde. Quarta-feira, culto de oração, eu olho e vejo Pedro entrando pelas portas da frente. Sentou lá no banco e participou do culto, ouviu a palavra e no final ele aceitou Jesus como Salvador. Eu chamei ele para conversar com ele após o culto e perguntei para ele, Pedro, o que te fez vir à igreja hoje? Você não é aquele rapaz que eu conversei ontem à tarde, eu falei com você ontem à tarde aqui do lado externo do templo? E ele disse, sim, sou eu. E eu vim hoje aqui porque ontem quando o Senhor apertou minha mão, eu senti um fogo me queimar da cabeça aos pés. Fui para casa, me deitei para dormir, não conseguia dormir, a voz falando na minha mente, Pedro, Jesus te ama e quer te salvar. Pedro, Jesus te ama e quer te salvar. E eu vim hoje aqui para entregar minha vida a Ele. E nesta última viagem que eu fiz acompanhando o Senhor, um daqueles que foi separado para o diaconato é Pedro. Deus tem uma palavra na tua boca para pregares a palavra para as pessoas que precisam ouvir. Aleluia. Noé foi um pregoeiro da justiça. E o que nós estamos, eu vou sair desta parte para ir para um segundo exemplo, mas o que nós precisamos pregar nesta geração, irmãos, são mensagens contundentes que atinjam a alma das pessoas. O mundo está cansado de estar ouvindo as questões do determinismo, as questões que massageiam a alma, que enobrecem o ego, as questões em que fazem as pessoas irem para determinadas igrejas para saírem satisfeitas por tudo que ouviram. A humanidade está cansada disto. Nós precisamos pregar um Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, um evangelho que liberta, um evangelho que muda, um evangelho que transforma, um evangelho que leva o homem ao pé da cruz com lágrimas e um verdadeiro arrependimento. Nós precisamos continuar pregando um evangelho que atinja a alma do homem, que sare a sua ferida, e é o que esta igreja tem feito, e é por isso que estamos vendo aí o seu crescimento, irmãos. Então, a primeira coisa como exemplo que eu quis citar é que Noé foi um atalaia como pregador que ministrou a justiça de Deus. Mas em segundo lugar,
Uma segunda coisa que vem ao meu coração, que Deus me propôs a falar, é sobre Jonas, o atalaia como profeta para levar os ninivitas ao arrependimento. Todos vocês sabem que Nínive era a capital de um império, uma cidade dominada pela violência, dominada pelo sangue. Era uma cidade, um império terrível. E Jonas, como hebreu, não queria ir pregar o evangelho nesta cidade. Jonas não queria saber do arrependimento dos ninivitas. Mas eu quero começar dizendo que esse ato de rebeldia de Jonas levou Deus a disciplinar o profeta para que ele pudesse compreender a grandeza do amor de Deus. E quando eu penso nisto, eu levo vocês a pensarem comigo também. É que há 4 coisas que caracterizavam a necessidade de Jonas ser disciplinado. A primeira delas está no versículo 3 do capítulo 1 deste livro que recebe o seu próprio nome. Jonas 1:3 diz: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então, o processo de disciplinamento de Deus na vida de Jonas é porque ele estava desobedecendo. E a desobediência não agrada a Deus. Muitos fazem o que Jonas fez, desobedecendo-lhe, e por causa disto, almas estão partindo para a eternidade sem salvação. Outra coisa muito séria que descobrimos em Jonas, além da desobediência, fora a insensibilidade para com a necessidade dos ninivitas. E a gente observa, queridos, que a sua insensibilidade foi tão grande, que nos versículos 5 e 6, a Bíblia diz que ele desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Vimos aí, queridos, que a insensibilidade do profeta era tamanha ao ponto de ele ir para o porão do navio para dormir. E eu me reporto a uma coisa interessante que o nosso pastor sempre nos ensina aqui. Guardem isso, viu, irmãos? Por favor. Se tivermos que descer ao porão do navio, vamos descer como uperete. A palavra uperete é utilizada para os ministros. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Eram aqueles remadores que ficavam no porão do navio, remando o navio. Ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém via eles. E eles lá embaixo remando no porão do navio. Se tivermos que descer ao porão, desçamos como uperetes e não como insensíveis. Porque há muitas pessoas que têm descido ao porão do navio por algum problema do tipo um erro na vida. Mas se você errou, filho, tem solução para esse erro. Se você está decepcionado com alguém, Deus trata deste assunto. Se você está parado em relação a uma obra que Deus determinou que você fizesse, Ele investiu em você, Ele lhe deu talentos. Ele lhe deu uma capacidade extraordinária para você desenvolver a obra. Você já foi tão usado por Ele. Você já foi tão útil por Ele em muitas coisas no reino. E agora, por causa de algum problema, rapaz, tu desces ao porão e ficas lá dormindo, como que nada esteja acontecendo. Pois eu venho da parte de Deus dizer a você que Deus vai mandar o comandante da navegação descer lá no porão para acordar você. Espere um pouquinho. O que está acontecendo com você que você não é mais aquela mesma pessoa de antes? O que foi que aconteceu que você ficou como que bloqueado? Você não consegue mais desenvolver como desenvolvia antes. Você não consegue mais transmitir o que você transmitia antes. O que é que está acontecendo?
Receba de Deus nesta manhã graça e força e suba. Saia do porão, porque a obra ainda não terminou. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ele aí ou para ela: ainda tem muito por fazer. Agora pergunte para ela: tu estás disposta a me ajudar? Saia do porão e faça a obra. Eu acho muito bonito, ou bonita a maneira como Deus disciplina os atalaias. E esta é uma maneira como Deus está tratando conosco aqui nesta manhã. Então, desobediência não, insensibilidade não. Uma terceira coisa que Jonas precisava ser disciplinado é que ele precisava assumir sua identidade. Veja, por favor, capítulo 1, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Entendemos aqui que Jonas precisava assumir a sua identidade. E no processo de disciplinamento de Deus na vida deste profeta, essa identidade precisava ser revelada. Por favor, como você está se identificando lá fora, seja na universidade, na faculdade, em casa, na rua, na igreja? Qual é a sua identidade como atalaia, como profeta? Escuta, ou tu és daquele que tem vergonha de dizer que é crente? Ou tu és daquele que tem vergonha de andar com a Bíblia? Ou tu és daquele que quando te dão a paz do Senhor lá na faculdade, tu faz: oi, tudo bom? Se não tivermos uma verdadeira identidade, nós não seremos verdadeiros atalaias como profeta. Vamos publicar, gente. Olha, é honra servir ao Senhor, é honra ser crente, é honra ser membro desta igreja, é honra dizer que o nome está escrito no livro da vida. Vamos dizer para todos sem medo de errar. Ora, essa sociedade aí fora não tem vergonha das balbúrdias, das coisas nojentas, das coisas impuras, e que declaram e até usam determinados outdoors e emblemas e adesivos: eu sou isso, eu sou aquilo. Por que nós, como servos de Deus, não podemos levantar a bandeira do Calvário ensanguentada e proclamarmos: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez o céu e a terra seca? Se você está perdendo a identidade, não vai ter força de ser atalaia e profeta, porque quem tem identidade abre a boca e Deus usa. Jonas precisava assumir sua identidade, mas no processo de disciplinamento, Jonas também devia assumir a sua culpa. Quando os marinheiros lançaram sorte e a sorte caiu sobre ele, de pronto ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará,
porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, nessa fase de disciplinamento, Jonas precisava assumir a culpa que ele tinha. É meio pesado isso que eu vou perguntar agora, mas por favor me entenda. Você já ganhou alguma alma para Jesus durante o tempo que você é crente? Não me responda, por favor. Você já conduziu alguém aos pés de Cristo? Ou você se sente aquele cristão infrutífero, improdutivo? Ou aquela pessoa só movida por emoções e por festas e por isso e por aquilo, por ajuntamentos, por viagens? Como é que está o seu compromisso com Ele? Você sente o peso de uma palavra chamada amor? Amor. Amor. Amor por aqueles que estão enveredando pelas drogas. Amor por aqueles que estão nos presídios. Amor por aqueles que estão indo para o inferno, para a condenação. Que nesta manhã o Espírito de Deus esteja tocando em nossos corações, para que nós sintamos o peso da responsabilidade. Mas ele precisava assumir sua culpa. E eu espero que você possa sair desta manhã missionária sentindo assim um toque na consciência. Olha para cá. Você vai sentir esse toque. Eu preciso fazer. Eu preciso entrar na campanha evangelizadora. Eu preciso visitar. Eu preciso fazer a obra de Deus. Eu preciso. Esta frase vai ser uma máxima na sua vida a partir desta manhã missionária. Eu preciso fazer a obra de Deus. Mas ainda descobrimos uma segunda coisa linda sobre a maneira como Deus estava tratando com o profeta. Se você puder, repita bem bonito após mim. Deus trata com o atalaia, preparando para a obra profética. Você observe uma coisa interessante. É que quando Jonas foge ou tenta fugir da presença do Senhor, acontece aquele fato do grande peixe engoli-lo. E eu vou dizer aqui, nesta manhã, que a maneira como Deus estava tratando com Jonas, Deus reforçou a relação entre ele e Jonas de uma maneira muito estreita. O estreitamento da relação de Jonas com Deus foi uma coisa tão bonita, que no capítulo 2 e o versículo 1, a Bíblia diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Não sei se seria possível toda a juventude repetir após mim: na minha angústia clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. E Ele me respondeu. Somente os rapazes, e Ele me respondeu. Somente as moças, e Ele me respondeu. Aí o texto diz assim: do ventre do inferno gritei, ele gritou, e tu ouviste a minha voz. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Deus trata com o atalaia Jonas, preparando ele para ele ministrar a profecia que vinha da boca de Deus. E esse tratamento fez com que a relação entre ele e Deus se estreitasse. Você sabe do que eu vou dizer agora. Existem situações que Deus cria na vida da gente, para a gente chegar mais perto dele, para a gente sentir mais ele, para a gente tocar mais nele e ele tocar na gente. Oh, glória a Deus! Glória a Deus!
Ainda que neste momento haja alguém aqui, algum atalaia, que esteja dizendo: pastor, por causa da minha desobediência, por causa da minha insensibilidade, porque eu não assumi a minha identidade, e por não assumir a minha culpa, eu estou no ventre do peixe, eu estou lá no profundo. Mas ainda tem jeito? Tem. Grita, que Deus vai te ouvir lá daquele lugar em que estás. Esta é uma manhã em que o Senhor vai fazer algo de especial na vida de alguns atalaias aqui. E o peixe vai vomitar. Você vai sair desta situação para voltar a ser um instrumento de Deus. Aleluia. Precisamos estreitar a nossa relação com Deus. Outro detalhe é que a experiência de Jonas, meus amados, com Deus, aconteceu lá no profundo. Vê o capítulo 2, versículo 3, o que é que diz? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Aleluia. Deus quer preparar atalaias no profundo. É lá. Vocês lembram daquele fato de Ezequiel 47? Quando o profeta teve uma visão em que ele viu um homem vestido de linho. E o homem tinha uma fita métrica na mão. Era um cordel de medir. Era um negócio de medir. E o homem mediu 1000 côvados. E Ezequiel entrou, mas as águas molhavam apenas os artelhos. Não dá para profetizar só com águas nos artelhos. O homem mede mais 1000. As águas agora davam nos joelhos. Mas ainda é pouco demais para os atalaias. Atalaia, para ter mensagem de Deus, tem que entrar mais 1000 côvados nas águas de Deus. E o homem disse: ainda é insuficiente. Meço mais 1000 e tu entras. E as águas agora davam pelos lombos. Depois mediu mais 1000 e agora ele não podia mais andar, mas tinha que atravessar o lago a nado, nas profundezas de Deus. Deus quer nos levar a uma experiência mais profunda com Ele, para que possamos falar com o atalaia. Eu sou ande camacia de candalabai. De la bacamasuri de condiande herebe candalabai. Dura bacamasuri de candalabai. No processo de disciplinamento de Deus com Jonas, ele chegou a pensar que teria sido jogado fora da presença do Senhor. Veja o que diz os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Ele, como profeta, como atalaia, Deus tratando com ele, e ele pensou: pronto, está tudo perdido, não tem mais jeito, eu fui jogado fora da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 4. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, ou seja, não sirvo mais para ti, Deus. Eu acho que tu não queres mais nada comigo. Acho que não adianta mais eu fazer nada. Eu estou lançado dos teus olhos.
Mas o quadro muda aí, ó. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. E no versículo 5 ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu quero nesta manhã dizer para você, atalaia, que está se sentindo um lixo, um negócio sem jeito, uma coisa perdida, não serve mais, é mentira do diabo. Você serve, você tem valor, você é atalaia de Deus. Ele perdoa, Ele regenera, Ele justifica, Ele renova, Ele levanta, Ele dá vida. Ele está aqui para te restaurar. Deus está tratando com atalaias aqui nesta manhã, que já foram e não são mais, já tiveram e não têm mais, já fizeram e não fazem mais. Você vai voltar a fazer, você vai voltar a ser, você vai voltar a ter. Deus não desistiu de você. Receba fogo e graça de Deus nesta manhã para ser usado por Ele. No processo de disciplinamento de Deus com Jonas, Deus deixou Jonas chegar ao limite para ouvir a sua oração. Veja o que diz o versículo 6. Eu descia até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Oh, faz favor, pega na mão da pessoa que está ao teu lado e diz para ela: às vezes Deus nos deixa chegar ao limite, mas Ele nos ajuda. Oh, atalaias, oh, atalaias. Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Jonas fez um voto dentro da barriga do peixe, irmão. Que coisa! No momento da maior angústia, da maior tristeza, da maior dificuldade, ele votou. E sabe qual foi o voto que ele fez? Senhor, se eu sair daqui, eu vou entrar em Nínive e vou pregar o evangelho para aquele povo. Oh, glória a Deus. Quantos sentem que Deus está tratando conosco aqui nesta manhã? Erga bem alto as suas mãos aos céus e recebe esta palavra. Deus nos deixa chegar ao limite para nos ajudar. Aleluia. Pode exaltar, receba batismo com o Espírito Santo, receba a graça de Deus. O Senhor está te renovando, porque é uma grande obra de Deus para realizar-se em tua vida.
Oh, glória a Deus. Glorifica, jovem, sente a renovação de Deus para a tua vida. Deus escolheu este congresso e orientou o nosso pastor para trazer este tema, porque é um tema recorrente, é um tema necessário, e Deus tem coisas com pressa para realizar neste mundo, cheio de confusão, de briga, de morte, de sangue, de tanta coisa ruim. Mas a igreja é a atalaia de Deus como profeta, que está publicando verdades bíblicas. Oh. Uma outra grande verdade que descobrimos neste livro de Jonas é que o amor de Deus não era só por Jonas, mas pelos ninivitas. E este amor, irmão, que atingia tanto Jonas como os ninivitas, é provado pelos seguintes pontos. Deus mandou um vento no mar. Para que o vento? Para abalar com a embarcação para lá e para cá. Porque Jonas tinha que cair dentro da água. Isso é prova de amor? É. Segundo, aleluia, Deus manda um peixe. E o peixe obedece à voz do Senhor. Parece que eu estou vendo, ó, irmão. Peixe te aproxima daquela embarcação, porque tu tens algo a fazer. Glória. O peixe era a prova do amor. Outra prova de amor. Deus desistiu de destruir Nínive. Jonas 3:10. Outra prova de amor, Deus fez nascer uma amoreira, uma árvorezinha, para refrescar a careca de Jonas, que Jonas era calvo. Prova de amor. Deus enviou um bicho para matar a árvore. Mas como se explica esse paradoxo? É um paradoxo, mas é prova de amor. Para dizer a Jonas, tu ficasse triste, rapaz, porque eu mandei um bicho para matar a amoreira. E como é que eu não vou sentir amor, dó, por uma cidade com mais de 120 mil habitantes que está sem saber discernir a mão direita da mão esquerda? Eu amo Jonas. Deus manda um vento para refrescar a cabeça de Jonas. Jonas 4:8. Digam comigo, Deus teve misericórdia de Nínive. Agora eu posso fazer uma pergunta à igreja nesta manhã, bem forte. Quantos creem no grande amor de Deus por esta humanidade? Aleluia. Você quer continuar como instrumento de Deus dentro desse projeto de amor? Então sinta o amor dele também derramado em seu coração, para seres um instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. É um privilégio sermos atalaias e profetas nesta geração. Em Atos 1:8, nós recebemos a virtude do Espírito Santo para sermos estes atalaias. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 20,
nós temos a unção do Santo para conhecermos as verdades da palavra de Deus. E a última coisa boa que temos como atalaias que somos, e que isso é um privilégio, é o texto que nós lemos hoje aqui com o nosso pastor. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu pergunto, isso é real, irmãos? Ou é fictício? É real ou não? Ó, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E no versículo 20 está escrito: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, com os sinais que se seguiram. E o texto termina com um amém bem forte. Dê esse amém aí, vá. Amém. Então nós estamos revestidos e podemos levar a palavra aos milhões. Há vidas que precisam serem salvas, há vidas que precisam serem alcançadas. E neste momento, se alguém pudesse fazer um fundo musical, eu queria dizer uma coisa interessante aqui para todos nós, dentre tantas que já citei. Queridos, fazer a obra de Deus é o maior privilégio que um homem pode ter aqui na terra. Não há nada que se compare ao privilégio de ser usado por Deus. E eu quero, meu amigo jovem, minha jovem, escute isto, por favor. Ponha suas vidas, ou ponha a sua vida nas mãos de Deus, e deixe Ele fazer no seu viver o que lhe apraz. Deixe que a sua vida seja direcionada por Ele em todas as coisas. E amanhã você verá como é lindo o trabalhar de Deus na vida da gente. Jovens, peguem nas mãos uns dos outros, por favor. Façam isto, por favor. E digam comigo estas palavras: Senhor, as nossas vidas estão em tuas mãos. Usa-nos. Derrama sobre nós a tua glória. Aleluia. Os que desejam colocar as vidas nas mãos de Deus, venham aqui à frente, pois com a autorização do nosso pastor, nós vamos orar, porque Deus quer ratificar esse desejo que há no teu coração. Oh, glória a Deus. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida oh, entrega a tua vida a Deus. Entrega sem reservas e recebe a graça, recebe a força. Pela marcha seguirei meu Senhor, sobre derrubar
sobre todos estes que estão na galeria, que não podem descer aqui. Enche, enche, enche do teu Espírito. Renova, restaura, faz milagres. Você que não é batizado com o Espírito Santo, comece a glorificar ao Senhor, que Ele quer te batizar agora. Você que é batizado e não está falando em línguas estranhas, seja renovado agora. Exalte, porque Deus está aqui operando milagres.